Você que está se sentindo perdida, sem saber para onde ir, está se sentindo insegura, não tem clareza dos seus objetivos, né? Você que aí vive refém da opinião dos outros, com medo do julgamento, vive se comparando. Eu tenho uma solução para você. Eu lancei a mentoria justamente para tratar dessas questões que estão aí relacionadas à sua autoestima. Para isso, não é? A mentoria vai cuidar, né? Eu vou estar ali com você, passo a passo, segurando na sua mão. E você vai ver a mentoria Autoestima de Imperadora. Você vai ter todas as informações. Agora, deixa eu te dizer, ela serve para quem quer dar um passo a mais, para quem quer estar saindo desse local onde está, desse local de insegurança, desse local de comparação, desse local de medo de dizer não, de medo do julgamento, para justamente o local de autoestima, para sair desse local e dar um passo adiante, certo? Então, essa mentoria é para essas pessoas que querem dar um passo. Se você acha que não está precisando, que está legal do jeito que está, que você se vira sozinha, então essa mentoria não é para você. A mentoria Autoestima de Imperadora é para quem está se sentindo insegura, quem está se sentindo um pouco sem rumo, sabe, na vida, sabe assim, sem direção. Então ela vai ajudar, porque tudo isso vai interferir na sua autoestima. Então, se você entende que necessita de uma ajuda para dar justamente esse passo a mais, eu tenho essa mentoria para você. Então, certo? Aguardo você. Agora, só vai lá se realmente você achar que você precisa, né, de uma ajuda, você precisa mudar essa sua vida, que você está cansada de viver sem reconhecer o seu valor, se comparando, com medo de dizer não. Então você vai lá e dá uma conferida nessa mentoria. Aguardo você lá, viu? Agora, se você, só para finalizar, se você entende que você diz, Isabel, eu tenho realmente dificuldade de dizer não, eu quero dizer não, mas eu digo sim, isso está acabando comigo, eu estou um pouco sem direção, não sei o que eu quero fazer na minha vida, na verdade, né? Estou confusa. Então, amiga, você pode ter certeza que essa mentoria é para você. E aí a gente se encontra lá, certo? E aqui a gente voltando para a nossa live de hoje. Hoje a gente vai falar sobre padrão de beleza. Olha, padrão de beleza e como interfere na sua autoestima. E também como você criar o seu próprio padrão de beleza. Sim, por que não? Nós podemos criar. A gente vai falar disso aqui, não é? Hoje, para justamente você se blindar de vários acontecimentos, de várias influências que estão acontecendo aqui nesse mundo exterior, para justamente a gente não se prejudicar e não prejudicar ainda mais a nossa autoestima. Ontem eu já tinha feito o nosso planejamento da semana e essa semana, né, ontem no programa no Fantástico, né, mais um caso de mulher que se submeteu a uma cirurgia plástica e não foi bem sucedida, né? Justamente porque não buscou um profissional adequado, mas muito mais do que isso era da necessidade que ela não tinha de fazer essa cirurgia, né? Eu não vou aqui estar falando que eu sou contra a cirurgia plástica, mas não é nela que muitas vezes as mulheres recorrem, né? Não é ela que muitas vezes, na sua grande maioria, jovens e mulheres de todas as idades estão buscando para, na verdade, trabalhar a sua autoestima. Não é aí que você vai encontrar, certo? E eu quero aqui compartilhar com vocês um pouco de uma história, né? A história de Laura. Laura é um nome hipotético para uma pessoa que eu vou falar aqui. Laura era uma mulher entre seus 35 e 45 anos que foi criada ao longo da vida sempre questionando o seu corpo, sabe? Sempre tinha algo para questionar do corpo dela, do peso dela. E ela foi crescendo nesse ambiente onde ela vivia questionando, o corpo dela era questionado e ela onde questionava, né, se era bonito, se ela estava gorda, se ela estava magra. Então Laura cresceu nesse ambiente e Laura se transformou em uma mulher adulta. E Laura se submeteu justamente para cair dentro desse padrão, para se enquadrar dentro desse padrão,
em dietas muito restritivas, em malhação muito pesada, né? Muito, tudo isso para caber dentro desse padrão. Só que acontece, passou-se os anos, né, e o tempo, e Laura sempre nessa tentativa. Só que o que acontece? Laura nunca estava satisfeita. Ela achava que nunca estava onde esse padrão que ela entendeu que criaram, né, e que realmente criaram, ela alcançava. Era como se ela mais corresse atrás, quanto mais ela malhava, quanto mais ela fazia uma dieta restritiva, mais magra ficava, mais difícil parece que ficava ela alcançar esse corpo ideal, né, esse padrão de corpo ideal que tinham vendido para a Laura, primeiro dentro de casa e depois a sociedade. E Laura, sabe o que ela recorria para se inspirar, para ela ter vontade, né, para se manter sempre ativa? Laura buscava referências, né, de outras mulheres para justamente se manter, né, nessa corrida, nessa busca incessante desse corpo. Laura começou a olhar, né, para perfis de blogueiras fitness, né? Aquelas mulheres saradas, belíssimas, né? Magras, que só viviam para malhar, que tinha aquelas restrições bem restritas, sabe? Além dessas blogueiras que vêm desse estilo de vida e que vivem, né? Elas vivem disso. Laura também gostava de ver perfis de artistas, sabe? Que não eram blogueiras, não tinha esse estilo, mas era muito parecido. E ela começava o quê? A se comparar. Ela achava que o corpo dessas atrizes, né, dessas blogueiras, era o corpo ideal, era o padrão de beleza. E ela queria ter aquele corpo. Então, muitas vezes, Laura fez, né, aquilo que elas faziam, né, queria fazer aquela intensidade das atividades físicas, queria comer justamente aquilo que elas comiam, que elas estavam ali dizendo que era no dia a dia, e Laura estava vivendo aquilo. Só que Laura não conseguia ter aquele corpo. Laura não conseguia parecer, né, nem chegar perto, né? E Laura chegou um dia que ela tomou uma decisão. Ela olhava para o corpo dela e ela achava que faltava uma série de coisas, mas tinha algo que incomodava muito. Ela achava que não tinha tantos seios e que a moda, o padrão, era ter seios grandes. Então ela disse: eu vou colocar silicone. Então Laura entendeu que ela precisava colocar silicone, colocar peito para ficar, né, dentro daquele padrão. Só que aí num belo dia, num belo domingo, Laura assistiu um Fantástico e ela ouviu naquela reportagem dizendo que o Brasil era o país no mundo número 1 em cirurgias plásticas e ainda mais, né, em colocar prótese de silicone. Aí ela começou a se questionar. Uma ficha caiu na cabeça dela. Será mesmo que eu estou querendo, né, colocar essa prótese, esse silicone, porque eu estou realmente incomodada com meus seios pequenos, ou eu estou sendo conduzida, levada a querer fazer uma mudança no meu corpo que não é, na verdade, o que eu quero? Será que eu estou confortável? E é aí que eu quero falar com você. Quantas mulheres não estão vivendo nesse drama, nesse questionamento de Laura? Vivendo, acreditando que seu corpo tem algum problema, vivendo, acreditando que seu corpo não é perfeito, tem algum erro, precisa ser consertado e que para isso precisa de uma intervenção cirúrgica. Quantas mulheres não estão vivendo como Laura, baseando a sua vida, comparando a sua vida com essas blogueiras fitness que vivem exclusivamente para isso, que tem toda uma estrutura, que tem todo como é que eu poderia? Um suporte para viver assim, desde alimentação, desde atividade física, porque Laura precisa trabalhar. Né? Laura, né? Ela tem filhos para deixar num lugar, Laura tem marido, Laura não vive só exclusivamente para ela. Então, né, viver dentro desse estilo de vida que é propagado por esses perfis que ela segue, por essas atrizes, não combina, não cabe dentro do padrão que Laura vive. Então,
Quantas mulheres não estão comparando a sua realidade com a realidade dessas mulheres que vivem para isso, que têm essa estrutura para isso, mas que elas não têm, não conseguem. E mais, comparando o seu corpo como se só existisse um modelo, um padrão de beleza. E aí o que é que está acontecendo? Lauras, né, Joanas, Isabéis e várias outras mulheres estão mergulhando nesse universo da cirurgia plástica. Não porque realmente ela está se sentindo, na verdade, na essência dela, ela está se sentindo desconfortável, mas porque essa sensação, esse sentimento que ela está tendo não é originário dela, do mundo interior, mas do mundo exterior, dessa cobrança excessiva em cima do corpo feminino, dessa cobrança excessiva de um corpo perfeito, dessa cobrança, né, de que cada vez mais o corpo feminino, a mulher, precisa se enquadrar dentro de um perfil, que aí é onde vai outra questão. Não existe, é inatingível, mas que vai cada vez mais trabalhando os elementos na nossa cabeça, trabalhando a vontade de ter algo que nunca vamos ter e que não existe, mas que a gente quer ter. E aí a gente se submete a dietas restritivas demais, sem nenhum acompanhamento, faz o que? Procura profissionais, que eu nem chamo profissionais, né? Mas pessoas que não são preparadas para fazer nenhuma intervenção, colocando a sua vida em risco, como foi o caso da menina, que acabou morrendo, fazendo de todo jeito. E o que essas mulheres estão buscando, assim como Laura? Estão buscando serem aceitas, ficarem confortáveis com seu corpo, porque colocaram na cabeça de Laura e milhares de mulheres que o nosso corpo tem algum problema, quando na verdade o nosso corpo não tem problema nenhum. Eu quero dizer aqui que eu não sou contra a nenhum procedimento estético, nem a intervenção cirúrgica. O que é que eu sou contra? Eu sou contra a essa corrida desenfreada por um padrão de beleza, por um padrão de corpo que a gente sabe que não existe. Não é? É como se, a sociedade, essa indústria que está lucrando aí com a nossa vulnerabilidade, com a nossa fragilidade, com a nossa insegurança com o nosso corpo, eles vendem um modelo de corpo perfeito, mas que é inatingível para nós mulheres e sobretudo para mulheres comuns como nós, não é, que temos vidas simples e que temos que desempenhar vários papéis. Ora, aquelas mulheres blogueiras que a Laura vivia se comparando e seguindo seus perfis, são mulheres que vivem só para isso. Elas têm, ela tem estrutura, ela tem patrocínio para ficar falando que aquela comida é ideal, que aquela academia é a ideal, que muitas vezes fazem intervenção, né? Fazem intervenção cirúrgica, né? Fazem cirurgia plástica, muitas vezes, não são todas, né? Muitas fazem o quê? Parcerias, permutas, para dizer ali que aquilo é o ideal, que aquilo é que ela deveria ser feito. Então, o que eu trago aqui é que você questione se você realmente tem essa necessidade de fazer alguma mudança no seu corpo, porque realmente você está desconfortável ou porque você está sendo levada a achar que seu corpo tem algum problema, a achar que que seu corpo está fora do padrão. Então, quando você questiona, assim como Laura, que assistiu ao programa do Fantástico e percebeu que o país em que ela vive, que é o nosso aqui, né, existe um alto índice de busca, né, para fazer cirurgia plástica, em especial de colocação de silicone e depois da lipoaspiração, ela começou a observar se ela realmente estava incomodada com o tamanho do seio dela. E ela questionou, será que eu estou mesmo? Será que quando eu colocar essa prótese vai ser seguro? Será que o profissional, né, a grana que eu estou vai ser suficiente para eu colocar?
para eu ir para um hospital, para eu ir para um profissional bom, né, para um profissional que vai cuidar de mim? Será que no hospital que eu vou fazer essa intervenção tem UTI? Será que nesse momento da pandemia, onde a saúde é algo que está em primeiro lugar, eu realmente preciso fazer uma cirurgia plástica somente para me enquadrar nesse padrão de beleza que para mim é inatingível, que para a maioria das mulheres é inatingível e que é cruel? Então Laura começou a se comparar. Conheço uma jovem com esse perfil. Olha aí, Aninha, bom dia! Então, é esse questionamento que a gente precisa fazer, Aninha, sabe? E que às vezes a gente está tão ali vivendo no automático que a gente não se questiona e tá, daqui a pouco você, no meio desse processo de pandemia, você participando, fazendo, sabe, dando entrada para fazer cirurgia plástica, né? Onde nesse momento você poderia estar em casa cuidando da sua saúde, se preservando, e aí você recorre a essas intervenções, como foi o caso dessa jovem. O que foi que aconteceu? Ela, se você visse o corpo dela, perfeito, na maioria das vezes não precisa de absolutamente nada, não é? E ela ainda estava insatisfeita. E sabe outra coisa que a gente vê quando você se compara com esses perfis? A gente percebe que essas mulheres, além de viverem nessa dieta rigorosíssima, porque elas vivem dessa imagem, né? Aí elas querem transformar que aquelas vidas delas são perfeitas, fáceis, que você só não faz. Olha, você só não faz, né? Você só não tem o corpo que eu não tenho, porque você não tem atitude, porque você tem preguiça. Levanta a sua bunda daí, vai, corre atrás. Mas ela não sabe da sua realidade. E a realidade dela é totalmente diferente. Ela é paga para aquilo, né? Ela tem tudo praticamente de graça, ela vive naquele estilo de vida. Tá tudo certo. Se ela tem essa estrutura e ela vive, ok. Mas dizer que esse é o único modelo, isso é o único padrão de beleza, e que se você não está dentro daquele padrão, você tem que ser excluída, né? Você é feia, você é jogada de lado, isso é muito cruel com as mulheres. Mas a gente sabe que isso, né? Isso existe porque tem muita gente lucrando com essa insegurança, lucrando com essa vulnerabilidade feminina. Além de lucrar, ela é reforçada todos os dias, né? Ela é reforçada o tempo todo para mostrar para as mulheres que o corpo feminino tem algum problema que sempre pode melhorar, quando na verdade não é que ele sempre pode melhorar, a verdade é que ele já é suficiente, ele já é perfeito, sabe? Por quê? Porque ele é seu. E não existe só um modelo de corpo, existem vários tipos de corpos e todos eles, né, faz parte da diversidade. Mas o que a gente percebe que essa sociedade aí, essa indústria que está por trás, que está ganhando com a nossa vulnerabilidade, ela quer incutir na gente um sentimento, um pensamento de que o corpo da gente tem alguma coisa errada. Então, o que é que acontece? Fomenta na gente, estimula através dos veículos de comunicação, através dessa propaganda exacerbada de corpo perfeito, e é tudo muito sutil, às vezes a gente nem percebe. É em programas de televisão, é em novela, vai se passando, é na comparação, é ao longo da história que a gente tem. Eu trouxe aqui até quando em uma outra live a gente falando sobre o conto da Cinderela, como é interessante como eles colocam a Cinderela e as outras irmãs dela, que são as filhas da madrasta, né? Que a gente discutiu sobre essa relação, como colocam as mulheres contra elas, que colocam a Cinderela como aquela mulher do corpo perfeito e as irmãs delas, as filhas da madrasta, como gordas e feias. Então você já vê isso até nos contos de fada, essa questão do corpo feminino. Então assim, o tempo todo o nosso corpo, né, está sendo colocado em xeque, né? O tempo todo está sendo alimentado a insegurança feminina. Por quê? Para lucrar com isso. Porque quanto mais eu estou insegura comigo, quanto mais eu estou insegura com o meu corpo, com o meu peso, mais eu vou atrás de algo para satisfazer essa insegurança, para suprir essa insegurança. Aí eu vou, veja só como o negócio funciona. Aí às vezes eu vou compensar, desenvolvo algo que quero compensar
né, através de cirurgia plástica ou às vezes através de dietas, e aí você junta tudo isso, né, e você vai atrás disso, e aí quando você consegue fazer essas coisas, você sabe o que é que você chega lá, chega talvez nesse peso que dizem que é o ideal, nesse corpo, e aí você não se sente bem, então você sente, não, tá faltando algo ainda mais. Por quê? Porque na verdade a sua autoestima, o valor que você tem, que você achava que ia se dar quando tivesse aquele peso tal, quando chegasse no número 38 ou número 36, sabe? Ou quando tivesse a prótese de silicone, você até durante um tempo você se sente bem, mas depois você vai olhando e vai dizer assim, mas eu continuo com vazio dentro de mim, eu continuo não olhando para mim e achando o meu valor. Por quê? Porque a autoestima não está nisso aí. Mas eles vendem, né, essa ideia de que se você comprar, se você pegar esse algo exterior, você vai resolver esse seu problema, essa falta. Então, quando eu trago a historinha de Laura, que Laura, ao assistir essa reportagem, ela começou a se questionar, isso é que eu quero também trazer para você esse questionamento. Se você também está tendo essa sua questionamentos com relação ao seu corpo, se você não está confortável com o seu corpo e se você está comparando o seu corpo com o de outras mulheres, em especial com dessas mulheres que, entre aspas, têm corpo perfeito. Quero dizer para você que a pior coisa do mundo que você pode fazer com você é comparar a sua vida, seu corpo, tudo seu com o de outra pessoa. Porque quando você compara, você já se coloca para baixo e o outro você coloca lá em cima. Então, se a gente não compara frutas, se a gente não compara verdura, se a gente não compara essas coisas, por que a gente compara pessoas? Como é que você está comparando a sua vida, o seu corpo com o de outra mulher, e mais, comparando justamente com dessas mulheres, desses perfis, desses perfis sociais, dessas mulheres artistas, né, dessas blogueiras fitness que têm uma vida exclusivamente voltada para esse estilo de vida que ela vive, né? Ela é toda estruturada para isso. Então ela tem um suporte na alimentação, ela tem um suporte na atividade física, ela malha de manhã, de tarde, de noite, e está tudo certo, porque ela ali tem toda a estrutura, mas você não. Mas você vive comparando a sua vida com a dela. Eu quero dizer que pare de comparar. Pare de comparar o seu corpo. O seu corpo não tem problema. Ah, Isabel, mas eu não estou satisfeita com meu peito, com minha bunda, com minha barriga. Ok, tá tudo bem você não estar 100% satisfeita com o seu corpo. Tá tudo bem você achar que tem coisas que você até poderia fazer uma intervenção ou algo que você queria mudar. Tá tudo bem, isso não é errado. Mas questione se realmente essa raiva, esse desleixo, essa falta de amor que você está tendo ao olhar para o seu corpo é realmente real, ou se você está fazendo isso e sentindo isso porque você está comparando de outras pessoas. Quando você é totalmente diferente, quando a sua realidade é totalmente diferente, quando o seu corpo é um corpo totalmente diferente. Então, olhe para a sociedade. Quando você chega na praia, o que você vê é diversidade, tipos de corpos todos diferentes. E por que a gente insiste em querer comprar esse modelo, esse padrão de beleza, como sendo o único e sendo ideal? Não tem problema ser alta, que é o padrão de beleza. Não tem problema em ser magra. Não tem problema em ser loura e ser branca. Não tem nenhum problema. Esse padrão é um extrato da sociedade que tem representatividade, sim, mas esse não é o único. E aí onde está o problema, porque vendem, sabe, a ideia de que esse é o único. E se você não cabe dentro desse aqui, você tem um problema. Mas olha aqui, eu sei como você solucionar esse problema. Eu sei como você entrar aqui dentro desse padrão. Se você não está no peso do padrão que a gente estabelece, tem aqui essa dieta, tem aqui esses shakes que se você ficar sem comer de manhã e de noite, só tomando esse shake aqui, você vai ter esse corpo ideal. Ah, você está com problema, você não tem o peito desse padrão de beleza? Não se preocupe, não tem essa barriga tanquinho zerado?
Então está aqui a solução para seus problemas. Cirurgia plástica. Ah, mas você vai entrar no centro cirúrgico, vai tomar anestesia geral. O que é isso? Isso é besteira. Não vê como aquelas meninas blogueiras saem? Ah, feliz. Check, é normal, nem dói. Só que elas não mostram o passo a passo depois. Elas não mostram o day after, sabe? Depois, quando elas ficam precisando fazer drenagem, precisam cheia de dores, até chegar naquele resultado que você vê. Isso a Globo não mostra. Usando esse jargão, esse meme. E isso não se mostra. Então eu quero, na verdade, não é combater esses procedimentos, não é dizer que eu sou contra a cirurgia, mas eu quero que você pergunte a você se realmente é uma necessidade, ou se você está indo porque você está comparando o seu corpo, ou porque você pensa que o modelo de corpo ideal é esse e você acha que seu corpo tem algum problema. Porque quando você questiona, quando você se pergunta, você traz a sua consciência. Ah, Isabel, eu me questionei realmente desde criança. Eu tinha um incômodo muito grande, porque eu tinha um seio muito grande, e isso foi crescendo, às vezes até causou bullying em mim, né? Praticaram bullying, eu ficava muito tímida, enfim. Se for algo desse tipo, e você diz assim, eu sei que se eu fizer, vai ficar bem, procura um profissional. Conversa com ele, tira todas as dúvidas do pós, né, do pós-operatório, diz como é, pergunta como é, questiona, faz uma pesquisa, procura a referência desses profissionais e aí sim você pode ir e fazer da melhor forma possível, porque aí você realmente está se perguntando que você tem, que é uma vontade sua, mas não uma cobrança, né, dessa indústria que está lucrando com a sua vulnerabilidade. E eu conheço várias mulheres que fizeram isso, porque realmente aquilo estava sendo um peso na vida delas, né? Então elas entenderam o que era preciso fazer, mas elas chegaram nesse questionamento. Assim como eu falei de Laura, dessa mulher que ao assistir essa matéria, que ela viu que o Brasil tem esse alto índice de busca para fazer cirurgias plásticas, para fazer intervenção, para enquadrar esse corpo dentro desse modelo, ela começou a se questionar. E aí ela começou a perceber, né, e com olhar para a história dela, que toda essa insegurança com relação ao corpo dela, ela na verdade não tinha, mas ela foi levada a acreditar que o corpo dela realmente tinha algum problema. Ela era comparada com o corpo da irmã, com o corpo das primas. Ela tinha um corpo, mas ela era mais gordinha, então as pessoas falavam que ela tinha um rosto bonito, mas que tinha, que menina linda, né? Que menina bela, com um rosto tão bonito. Então tudo isso foi formando dentro de Laura a crença de que o corpo dela tinha algum problema. E aí, quando ela ficou uma mulher adulta, ela começou, ao invés dela centrar-se no corpo dela, ela foi consumir mais conteúdo, mais informações que reforçavam a insegurança delas com o corpo dela. Né? A insegurança dela com o corpo dela, foi buscar nas redes sociais, foi buscar se comparar, né? Foi buscar olhar para o peso, buscar nesse modelo ideal, nesse padrão ideal de beleza, que é um padrão inatingível. E aí quando ela começou a buscar, né, que ela se tocou desse índice de cirurgia que o país é campeão, ela disse assim, eu vou entrar nessa estatística também. E ela começou a pesquisar e ela descobriu que recentemente teve uma mulher, uma passista da escola de samba, uma mulher linda, que buscou um médico que já tinha perdido o seu registro, né, no Conselho de Medicina e que fez, né, que vendeu para ela fazer uma cirurgia de lipoaspiração dentro da casa dela. O que é que vocês acham que aconteceu? Ela morreu. Né? Ela morreu com isso. A gente acha tão surreal, a gente acha uma coisa tão fora do comum,
Mas está acontecendo do nosso lado. Mulheres com corpos lindos, sem nenhum tipo de problema, mas que não estão enxergando isso nelas. Então, elas estão enxergando que o corpo delas tem algum defeito e que para isso elas precisam, né, corrigir esse defeito que na verdade não existe. Opa, deixa eu ver quem está aqui, Aninha. Oi, Aninha. Lore também, Leila, bom dia. Olha aqui a minha cara, né? Aí as pessoas, tem uma colega minha que diz, Isabel, de manhã cedo, você com aquela cara. Sim, mas é de manhã cedo, vocês acham que eu vou amanhecer com que cara? Cara de 5 horas da manhã. Mas é isso, se eu for ficar presa aos padrões, eu não faço essa live de 5 horas da manhã. E, mas por que você não bota uma maquiagem? Por que você não bota um batom? Até eu já botei um batom, só que aí eu vou ter que acordar mais cedo ainda. E a maquiagem não vai reforçar, não vai tirar a minha cara de sono, porque eu também durmo um pouco mais tarde, gosto de ler, né? Eu tenho algumas leituras, eu faço leitura, estudo, faço curso, então eu gosto de fazer isso à noite. Então eu vou estar mais cansada ainda. Então assim, mas porque eu não sou refém desse padrão, sabe? É justamente uma forma de dizer a vocês que isso não empata. E quem quer ficar me acompanhando por conta do padrão não está interessado na autoestima, porque o modelo de autoestima que eu acredito não é baseado em coisas, mas é baseado em si. Não é em você ter um corpo perfeito, não é você ter um cabelo perfeito, não é você ter um peito perfeito, a barriga perfeita, não. Isso daí não. Você não tem a barriga? Então, para mim, a barriga já é perfeita. Porque ninguém nasce sem barriga. Sem barriga, nunca vi. Não é? Então, assim, o que você tem, para mim, já é perfeito. Se você quer melhorar alguma coisa, como eu disse, se você acha que está desconfortável, é outra coisa. Você tem todo o direito. Mas se questione se isso é uma necessidade sua ou se é essa sociedade que quer lucrar com você, sabe? E se for uma necessidade, que você busque profissionais capacitados, questione, tire dúvida, saiba da procedência de pessoas que já fizeram cirurgias com eles, e aí sim você toma uma decisão. Mas não porque você quer ter esse corpo perfeito, mas porque você, né, tem algumas questões que você quer, né, melhorar, quer mudar em você. Porque deixa eu falar uma coisa de padrão de beleza. Quando a gente estava lá na década de 80, né, as mulheres na década de 80, o padrão de beleza era totalmente diferente desse. A Luísa Brunet era o padrão de beleza, que se fosse hoje, aquela Luísa Brunet da década de 80, se fosse hoje, ela seria uma modelo quase plus size. Ou seja, aquela mulher linda, maravilhosa, que continua linda e maravilhosa da década de 80, aquele padrão de beleza dela lá atrás, se fosse hoje, ela era tida como uma mulher gorda que estava acima do peso. O que é que eu quero dizer com isso? Que padrão de beleza é algo que vai mudando de acordo com os costumes da sociedade e a indústria vai se favorecendo disso. Lá atrás era interessante que aquele modelo, aquele padrão fosse o ideal. Então existia muita gente que estava consumindo ali. Eu lembro muito da época da Angelina Jolie, que estava no auge, e ela tem os lábios muito carnudos, uma boca muito linda, que as pessoas diziam que era objeto de consumo ter uma boca da Angelina Jolie. E começou-se a fazer plástica para mudar. Então a gente percebia mulheres que fizeram intervenção naquela boca, na sua boca que não tinha problema nenhum, que você percebia que ficava estranha, que não combinava com a harmonia do corpo dela. E as pessoas chegavam, e eu já vi relatos de médicos, de médicos sérios, né, esses cirurgiões, dizendo que as pessoas chegavam, essas mulheres chegavam, olha, eu quero ter essa boca aqui, a foto, eu quero essa boca aqui da Angelina, eu quero esse peito aqui de não sei quem. E aí não dá para chegar, né? Então não dá por quê? Porque aquela boca é da Angelina Jolie, não vai ser a sua boca. Aquele peito que era de fulana de tal, não vai ser o seu peito vai ser o seu peito. Mas então isso era dissimulado, isso era disseminado, ou melhor dizendo, dissimulado não, disseminado de tal forma que você recebia essa informação e você colocava como se fosse, né? Você tomava como se fosse a solução correta, como se fosse aquela vontade sua. Se você não tivesse aquela boca, aquele peito, aquela bunda,
você não teria um corpo, o seu corpo teria algum problema. E veja, na década de 80, ter bocão, ter peitão, né, ter colchão, era o padrão. Já hoje, a gente vê que o quê? Que é justamente o padrão é ter o peito pequeno, ou então peito muito duro, né? Aquele peito duro que é um peito muitas vezes que se você já amamentou, você sabe que a lei da gravidade vai ser ativada aí. E tá tudo certo, sabe? Tá tudo certo. Aí o que que acontece? Hoje é ser 36, se eu não me engano, 36, quando você passa disso, o número ideal é você ser loura, é ser isso, é ser aquilo, totalmente diferente do que é você. E aí você se mata para entrar dentro desse padrão, você não consegue porque você não tem nada a ver o seu corpo, você se castiga em dietas restritivas, não porque você quer ter saúde, mas porque você quer ter o corpo que é vendido como modelo ideal, né? Você sacrifica toda a sua estrutura e ainda começa a odiar o seu corpo porque você disse que não era esse corpo que você gostaria, quando na verdade você deveria amar, porque você, né, tudo que você passou na sua vida, você estava com o seu corpo. Eu mesma passei por uma situação que na minha gravidez, no meio da minha gravidez, lá para o sétimo mês, sétimo mês de gravidez, eu desenvolvi eclampsia. Eu acho que é eclampsia que fala. Então eu tive pressão alta. E eu fiquei muito mal naquele momento. Olha aí, num momento que eu fiquei muito mal, porque eu estava acreditando que eu era responsável por aquilo, né? Então eu fiquei muito inchada. Na verdade, eu não engordei, eu fiquei inchada, a pressão ali sempre controlada pelo meu médico maravilhoso, obstetra, mas sempre, né, ali acompanhando. Então eu fiquei me sentindo péssima, porque eu acreditava que eu era responsável de ter de ter desenvolvido isso, né? Eu fiquei com esse sentimento de culpa por conta disso. Veja vocês, por conta disso. Naquela época, nem ensaio fotográfico que estava todo agendado para fazer com uma grande amiga minha, eu cancelei, não fiz. Então fiquei realmente muito triste ali, com um quadro assim, não de depressão, mas um quadro de tristeza, de sentimento de culpa. E ali, quer dizer, eu cresci, meu corpo, eu não tinha estrias em determinadas partes do meu corpo. E ali eu passei a ter. O que que acontece? Quando eu tive meu filho, graças a Deus, eu tive que fazer uma cirurgia, eu tive que fazer o parto, antecipar o parto, porque era mais arriscado por conta da minha pressão, tanto arriscado para mim como para ele. Eu não pude ter um parto normal, justamente porque eu tinha que, na verdade, tinha que preservar, tinha que ser um parto, né? Eu não poderia fazer muito esforço. Aí eu me senti mal também, porque eu estava com aquela ideia de que só o ideal era ser parto normal. Na verdade, o parto normal, né, eu descobri que era o parto que era seguro para mim e para o meu filho, e foi o melhor parto que eu poderia ter tido. Mas aí eu quero dizer, e ficou algumas marcas. Primeiro ficou a marca do parto, né, da cirurgia. Então eu olhei para ele depois e disse assim, isso faz parte da minha história, está registrado no meu corpo, essa minha marca. Tem mulheres que se incomodam com isso, e eu olhei com tanto amor, sabe? Olhei para trás e disse assim, poxa, meu corpo passou comigo esse momento, né? Carregou comigo meu filho, a coisa mais importante da minha vida. Por que eu vou odiar? Eu ainda fico até emocionada quando lembro disso. Por que eu vou odiar? Por que eu vou condenar ele? Não, vou cuidar dele, né? Vou cuidar dele com amor, com afeto, porque quanto mais eu precisei, era ele que estava comigo. Então eu comecei também a deixar de buscar esses perfis, sabe? Esse padrão, nem tanto na época tinha essa explosão de redes sociais, mas já tinha a internet aí, né? Já tinha os programas de televisão e as revistas, para me lembrar sempre que eu não tinha esse corpo. Mas aí eu comecei a blindar minha autoestima. Comecei a perceber que eu não era o que eu tinha. Não era meu corpo que definia quem eu era, que eu era muito mais do que meu corpo. Que o meu valor não estava no meu peso, né? Nem estava no meu cabelo, nem estava no que eu tinha, mas no que eu sou. E aí eu passei cada vez mais a cultivar isso. E é por isso que eu fico muito confortável para falar para vocês, né, que vocês podem fazer as pazes e viver de forma harmoniosa com o seu corpo. Que está tudo bem,
não gostar dele, ou melhor, não gostar dele não está satisfeita com alguma parte dele, que você achava que poderia ser diferente. Tudo bem, não tem importância, mas não chega ao ponto de odiá-lo. E se caso você achar que realmente precisa de uma intervenção, precisa se submeter a uma plástica, precisa, né? Então que você procure profissionais sérios, né? Não queira emagrecer para caber no modelo, queira ter saúde. E aí a consequência disso é você eliminar algum peso. Mas primeiro, não se compare, porque fulano perdeu 5 quilos, 10 quilos em um mês. Cuidado com essas questões muito restritas, essas dietas muito restritivas, essas coisas milagrosas. Você pode até ficar por um tempo, mas depois você não consegue manter. E eu sei porque eu já passei por isso. Respeite o seu limite, vai identificar, né, se você está desconfortável com o seu peso, se você não, Isabel, eu me sinto melhor quando eu estou com peso a menos, tudo bem, não tem problema nenhum, não tem ditadura, você sair de uma ditadura, entrar na outra ditadura, a ditadura de ser magra demais, agora é a ditadura de você ser gorda, porque as pessoas às vezes fazem essa confusão da aceitação, né, com acomodação. Se você não está satisfeita com o seu corpo, com o seu peso, não tem problema de você querer mudar. Agora, mude da melhor forma. Procure um profissional da nutrição, faça seus exames, converse com seu médico, faça atividade física regular, né? Faça a melhor atividade física que você... Mas não caia nessas dietas mirabolantes, nessas histórias de substituir refeição por shake, por lá, sei lá o que for. Não recomendo isso. Já fiz e não deu certo. Isabel, mas eu fiz e deu certo comigo. Mas vai viver a vida toda só tomando esse tipo de produto? Vai ficar a vida toda vivendo de uma forma restritiva demais, e ainda diz, não, mas eu tenho um dia do lixo. Gente, dia do lixo, comida é sagrada. Como é que a gente pode dizer que tem dia de lixo, que é para comer fast food, que é para comer doce, comer tudo que tem, né? Seriam aquelas coisas que você não come na semana durante a dieta. Mas comida, olha que olhar que a gente está tendo para a comida. A comida não é lixo, a comida é sagrada, né? Então você está entendendo que é um olhar diferente, que você pode fazer tudo isso, mas de uma forma tranquila, sem cobrança, sem exigência, querendo ter saúde, qualidade de vida, perfeito, mas não para você se enquadrar dentro de um padrão, não para você achar que seu corpo tem algum problema de forma alguma. E quando eu falo que a aceitação é diferente de acomodação, significa que você aceita seu corpo, que seu corpo é diferente do padrão que estabelece, aí você aceita que seu corpo não vai chegar nesse padrão que a indústria está aí vendendo para você. Por quê? Porque você é mulher real, a sua vida é real, então você não vai se comparar. Então você entende que você vai encontrar a sua melhor versão. Olha esse papo que às vezes, né, as pessoas não gostam, mas a sua melhor versão. Não, eu não estou satisfeita aqui com a minha versão agora, então eu vou atrás de médico, vou fazer um check-up, vou identificar se eu estou com algum descontrole hormonal, se eu já passei nos 30 anos, então eu preciso dar uma verificada a mais, ou se eu tenho menos, então vou ver o que são... o que é que está me levando até essa oscilação de peso, que eu quero estar um pouco com peso menor, porque eu fico mais confortável, fico mais produtiva. E se você também identifica que esse é o seu peso, que está fora desse padrão e que você está bem, saudável, está tudo bem, sabe? Está tudo bem. É você ficar confortável, com saúde e em paz com você e, sobretudo, com seu corpo, porque ele não é seu inimigo, ele é a sua morada aqui dentro, né? Aqui nessa terra, é ele que lhe leva para cima e para baixo, é ele que faz com que você vá para lá e para cá. Então ele está com você o tempo todo e vai estar aqui enquanto você estiver nessa passagem da terra aqui, enquanto você estiver viva. Então que tal a gente olhar para ele com generosidade, com carinho, com amor e cuidar, né? E aí, a partir desse olhar, aí você cuida. Aí, se você acha que está, né, exagerando na sua alimentação, se você acha que não está comendo bem, aí você começa a olhar, porque isso vai mudar suas taxas, vai mudar a sua vida, aí você está um pouco cansado, então você começa a olhar para você e diz assim, não,
Meu corpo precisa ser cuidado, porque ele é a morada, é ele que está a minha morada. Então, vou cuidar dele. Vou levar ele para o médico, vou levar ele numa nutricionista, vou levar ele para cá, vou levar ele talvez no cirurgião plástico, que eu não estou tão satisfeita com o tamanho do meu peito, com a minha barriga, mas eu vou ver se realmente eu não estou. Então, você começa a se questionar e a cuidar e não a punir ele. Sabe? Então isso é que é o desejo, esse é o meu desejo que eu trouxe para você. Eu não quero dizer que eu sou contra a nenhum procedimento estético, só que eu sei que não é eles que vai trazer a sua autoestima de volta, não é. Se você estiver bem com você, fizer esses questionamentos e depois entender que realmente é uma coisa que você quer, aí sim. Mas se você for atrás de aumentar a sua autoestima, buscando esses procedimentos de cirurgia plástica, ou procedimento onde muda o tamanho da sua boca, que faça essas harmonizações, que muitas vezes não dão certo, né? Muda toda a sua estrutura, então não é esse o caminho que eu entendo que é o melhor caminho para você fortalecer a sua autoestima, porque primeiro você é, né? Não é primeiro você tem para ser, primeiro você é. A gente vem vivendo ainda uma década, dessa última década que já fechou esse círculo, se iniciou outro com 2021, onde o ter era muito mais importante do que o ser. Você ter o peso 38, 40, você ter o cabelo liso, louro, não sei o que, você ter 1 metro e não sei o que, você ter carro, você ter isso, era o que tornava você com a autoestima. Só que a gente viu que esse negócio não deu certo, né? A gente viu na prática que tem pessoas que têm tudo isso e continua se achando nada, não se valorizando. Então o seu valor não depende dessas questões, né? Dessas mudanças, desses padrões de beleza. A sua autoestima depende do valor que você se dá. E o valor que você se dá não é referente, não é relacionado a coisas, mas é relacionado ao ser. Então não é fora que você vai encontrar o que você precisa para fortalecer a sua autoestima. É dentro de você, trabalhando as questões existenciais, trabalhando o autoconhecimento, cada vez mais trabalhando a sua autoconfiança, trabalhando as suas crenças limitantes, né, que fazem com que você olhe para o seu corpo e ache que ele tem algum problema, algum defeito. Então aí sim, você vai desconstruindo esses modelos para cada vez mais ser. E a partir daí, de uma forma tranquila, em paz com você, com o seu corpo, decidir se é isso, se é esse o caminho que você quer fazer verdadeiramente, ou se você estava sendo levada a questionar a sua beleza, a questionar o seu peso, a questionar o seu corpo como se ele tivesse algum problema, quando na verdade seu corpo não tem nenhum problema, porque a beleza não é só em um tipo de corpo, a beleza é na diversidade. Quando a gente olha para a sociedade, o que é que a gente vê? Corpos diferentes. Porque é isso que é, são pessoas diferentes. Imagina se todo mundo fosse igual, né? Que chato seria, mas é isso que eles querem vender, né? Essa indústria da beleza quer vender que todo mundo tem que ser igual, que é para justamente lucrar com isso, porque eles sabem que no fundo, não tem como todo mundo ser igual, ter os mesmos corpos, mas eles vendem essa ideia. E o pior não é só eles venderem, é que a gente compra essa ideia. Isabel, como é que eu posso não comprar? Questionando. Eu quero isso mesmo? É isso que vai trazer? Então, a melhor forma de você saber é questionar. Como eu disse da história do exemplo de Laura, que Laura, na verdade, é um nome fictício e uma mulher fictícia, mas que pode muito bem ser comparada a milhares de mulheres, né, que estão buscando resolver questões no seu corpo que não tem problema nenhum através de cirurgias plásticas, não é? Que aí, na verdade, ela nem precisa, mas ela está sentindo que precisa porque ela comprou essa ideia de padrão de beleza. Walter Lopes, bom dia, amigo! Olha, é interessante, né? Walter me trouxe, apareceu aqui, eu lembrei. A gente não vê esse questionamento com o corpo masculino. Já prestou atenção? Ah, Isabel, mas até tem muito pouco, muito pouco. A gente não vê esse questionamento, né? Porque a mulher é muito mais sensitiva, então ela fica muito mais vulnerável. Então você não vê homem malhando e a gente reproduz isso, olha. A gente reproduz isso também, porque a gente não vê quando os homens malham, um fica falando, ah, mas você tá com esse pneuzinho aqui. Ah, seu corpo não é ideal. A gente não vê homem comentando do corpo do homem.
Mas a gente vê homem comentando do corpo da mulher e a gente vê mulher comentando do corpo da mulher. E não é comentando, elogiando, é criticando. Sabe? Quantas vezes uma mulher já deixou de ir para a academia porque chegou ali os olhares atravessados, como se o corpo dela fosse um corpo de alienígena. E aí ela diz, e aí ela começa a dizer que não gosta de academia, quando na verdade não é que ela não gosta de atividade física nem da academia, ela não gosta daquele ambiente hostil que vende. Olha como é o negócio, o bagulho é doido, que vende que você precisa ter o corpo perfeito, que lá é que você vai estar, mas que não quer você lá dentro. Tá entendendo? Como é a história que a gente precisa, porque Isabel, mas ninguém me disse que não quer, mas com o ambiente hostil, não precisa dizer, quando você está o tempo todo, sabe, sendo olhada, sendo questionada através do olhar, aí você faz alguma coisa, aí você faz uma atividade ali, um exercício, aí você erra, aí fica aqueles risadinhas, pessoas que se juntam para falar do seu corpo, apontar, então isso vai fazendo com que você não queira ficar naquele ambiente. Quando eles vendem, que lá é que vai transformar o seu corpo, mas ao mesmo tempo, né, lá não quer você, porque quer você em casa, que você não faça atividade, que você fique cada vez mais mal com o seu corpo e que compre essas soluções que estão dizendo aí que são as milagrosas para você ter o corpo perfeito. Eu quero dizer que o corpo perfeito é o seu, é exatamente o corpo. Isabel, mas eu estou fora do padrão, mas esse é o seu corpo e o padrão é você que faz. O padrão é você ficar bem com o seu corpo. Se você for muito magra, se você tiver... que às vezes também as magras, a gente fala às vezes das gordinhas, mas as magras também sofrem. Existem vários tipos de modelo de corpo. Existem mulheres altas que têm um quadril maior. Então existe todo tipo de mulheres, né? Corpos femininos, como tem de masculino. Só que a gente só questiona o corpo feminino. Então eu quero dizer que você pode criar o seu padrão de beleza. E o seu padrão é exatamente o seu corpo. E se você, ao se questionar, realmente confirmar que não está satisfeito, que você faça as mudanças que você quer, que você corra atrás, mas de uma forma harmoniosa, tranquila, sem se submeter a esses procedimentos malucos que tem aí para vendendo que você vai chegar nesse corpo perfeito, ideal, que não existe. Que perfeito é o seu, porque é ele que está trazendo você até aqui. Certo, gatas garotas? Então, meu amor, é isso que eu queria dizer para vocês, compartilhar que não existe padrão de beleza, o padrão de beleza é o seu, né? Que você questione, né, se você realmente precisa fazer alguma mudança no seu corpo, se realmente é isso que você quer, e se você responder que é isso que você quer, que você realmente está incomodada com algo que você necessita dessa mudança, dessa intervenção, que você procure profissionais sérios, comprometidos. E a melhor forma é você saber o quê? O histórico dele, procurando saber com outros clientes como é que ele foi, como foi o tratamento, o acompanhamento, até mesmo de nutricionista. Não caia nessas histórias de dietas mirabolantes que você vai perder 10 quilos em uma semana. Você pode perder, mas depois você recupera, que você não vai viver a vida toda só de luz, né, comendo mato e pronto. Não, você vai precisar de outras coisas. Então, tudo pode acontecer, mas de forma tranquila, sem cobrança, sem imposição, certo? Sendo feliz no processo, porque a gente só tem essa vida aqui. Então, a gente precisa ser feliz.